Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que esteja bem com cada um de vocês. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo Aprenda a Interpretar o Seu Medo, que eu mostrei para vocês que o nosso medo não é o nosso inimigo, ele não é o vilão da história, mas sim o nosso grande aliado e o nosso grande amigo que está o tempo todo do nosso lado. Caso vocês não tenham dado uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, porém também na descrição desse vídeo. Então dá uma descidinha aqui que vocês vão encontrar o link para assistir lá. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como devemos interpretar as ações do nosso corpo, como devemos ouvi-lo exatamente nas situações em que vocês terão que tomar uma decisão, seja relacionado a um sonho, a uma aquisição, a um investimento, seja o que for. Vocês vão entender se vocês devem sim seguir em frente ou simplesmente desistir dessa ideia. Eu sou o Thiago Oliveira e sejam muito bem-vindos à Atmosfera do Conhecimento, o seu canal que irá lhe ajudar a ser uma pessoa melhor dia após dia. Então vem comigo agora entender como devemos ouvir o nosso corpo. Vamos lá! Hoje nós vamos falar dos medos de alto risco. No vídeo passado, eu dei para vocês aí a fórmula de como interpretar o medo de vocês. Porém, também, eu citei um exemplo que essa sua ideia, esse seu sonho, viagem, aquisição, seja o que for, pode dar errado e você não ter dinheiro para pagar o aluguel, outras contas, ou também tirar todo o seu dinheiro investido lá no banco e você ficar sem nada. E aí? Como fazer para saber se tem que ser feito essa ideia ou descartá-la da sua vida e ir para a próxima ideia? Uma coisa que nós temos que entender é a seguinte: os nossos medos, eles são fracos e vagos. Mas por quê? Porque nós não damos a devida atenção para ele, nós não vamos a fundo, não analisamos. Se nós desacelerarmos a nossa vida por algumas horas, fizermos uma reflexão de tudo, analisarmos, levantarmos probabilidades, tudo será diferente. A partir do momento que você desacelerar sua vida, fizer análises, levantar probabilidades, você vai encontrar a sua resposta. Porque você tem que entender uma coisa, como eu já citei várias vezes no vídeo passado também. O antídoto para o medo é a ação. O que exclui o medo é a ação. A ação é sim necessária para você descobrir a sua resposta e, através dela, fazer a sua ação, beleza? Então vamos à seguinte situação também. Eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Você sonha em fazer um curso e ele foge totalmente da sua profissão atual. Porém, toda vez que você pensa nesse curso, vem diversas emoções. Você vai interpretar essas emoções aí, porém, esse curso ele vai te custar duas coisas: dinheiro e tempo. Como que você vai fazer para pagar esse curso e como que você vai fazer para ter tempo de cursá-lo? Analisando. Você vai desacelerar a sua vida e fará uma análise prática. Mas qual análise? Vamos então agora entender qual é o tipo de análise prática que nós devemos fazer. É claro que você deverá anotar algumas coisas, e a primeira coisa que você deverá anotar será a pior hipótese, o que pode acontecer de pior se você fizer essa ideia, seu sonho, seu curso, etc. Coloque aí a pior coisa que pode acontecer e dê um nível de probabilidade para essa pior hipótese, de 1 a 10, sendo o nível 1 improvável de acontecer e o nível 10, 8 ali, provável de acontecer. Por quê? Você terá a pior coisa que pode acontecer através da sua ideia e saberá o quão provável essa pior coisa acontecerá. O nível 1, eu gastarei dinheiro, eu gastarei tempo, mas isso não vai afetar meu financeiro e nem a minha administração diária. Então, legal. Mas, como eu comentei lá para o 8, 9 e 10, é bem provável que eu fique sem dinheiro, fique sem tempo. E aí, você tem a pior hipótese, o quão provável ela vai acontecer, e agora você vai ter que anotar um plano de ação, um plano de contingência. Imagine que você começou essa ideia e essa sua pior hipótese aconteceu. O que você fará para combater e sair dessa situação de encrenca que você está? Esse é o seu plano de contingência.
Você vai fazer um bico no final de semana, vender algo que você não usa mais, readministrar o seu tempo, deixando algumas coisas de lado para dar tempo de fazer isso, enfim, isso é com você. Mas você já tem anotado a pior hipótese, o grau de probabilidade disso acontecer e agora você tem um plano de ação para combater se caso acontecer essa pior hipótese. Mas agora anote também o contrário da pior hipótese, a melhor hipótese, o que você sentiria se você fizesse isso? Liberdade, felicidade, iria poder concorrer a vagas e até mesmo atuar na carreira profissional que você tanto sonhava. Enfim, anote isso, porque você terá agora tudo para analisar. A pior hipótese, o grau de probabilidade disso acontecer, o plano de contingência, mas também a melhor hipótese. Não deixe seus medos morrendo dentro de você. Analise, coloque tudo no papel e faça esse balanço. E aí você terá todos os dados literalmente em mãos para você ver o que você sente. Através disso, você irá olhar. E aí, o que você sente? Sente felicidade, empolgação, está acuado ou não sente nada? É aí que entra o nosso corpo. Através desse resultado que nós obtivemos da nossa análise, nós vamos interpretar o que o nosso corpo vai dizer para nós, para sabermos se nós devemos ir adiante com essa ideia ou excluí-la definitivo da nossa vida. E antes de mais nada, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não confundam empolgação e principalmente a ansiedade com o medo, tá? Eu sei que tem algumas sensações que elas são sim desagradáveis, mas não quer dizer que elas sejam medo ou também, se forem, que o medo é algo ruim. Já mostrei para vocês que o medo não é ruim. E outra coisa também é que se vocês não estivessem preparados para assumir esse papel novo, ir à frente com a ideia de vocês realizar o que vocês estão pensando, vocês nem sequer iriam sentir isso. Tá? Exatamente essas sensações é que dão para vocês a certeza de que vocês estão preparados para ir em frente ou excluir totalmente essa ideia da vida de vocês. E aí também vocês podem fazer um esquema que é muito interessante. Vocês podem trocar a palavra medo por outra palavra. Vou dar um exemplo pessoal. Eu mesmo já substituí a palavra medo por empolgação. Toda vez que eu vou iniciar uma nova ideia, assumir uma nova responsabilidade, encarar um novo desafio, eu não sinto medo, eu sinto empolgação. É como um lutador profissional que vai enfrentar um outro lutador de um nível acima do dele. Ele não fica com medo de enfrentar um adversário melhor. Ele fica empolgado porque ele quer provar para si próprio que ele consegue se superar e derrotar um adversário de um nível acima dele. Essas são algumas dicas também importantíssimas. Então vamos lá. Agora nós vamos entender a diferença entre o medo e também a intuição. Daquele medo que está te dando aquele aviso de vá em frente, que é o medo útil, vá, faça aquilo, daquele medo intuitivo que está te dizendo assim, você irá se arrepender pelo resto da sua vida se você fizer isso. Como nós vamos entender esses medos? Através do nosso corpo, entendendo o que o nosso corpo quer dizer. Isso requer um pouco de prática e um pouco de tempo, até vocês conseguirem identificar as reações do corpo de vocês. Mas, ao longo do tempo, vocês fazendo isso diretamente, vocês irão entender o que o corpo de vocês querem dizer e ele, sim, dará a resposta que vocês querem, se vocês devem seguir ou não isso. Vamos então agora a essa prática que vocês irão fazer para poder interpretar o corpo de vocês. Você deverá fazer o seguinte, preste atenção em si. Não olhe para sua perna, para o seu braço ou coisa do tipo, mas olhe para dentro de você. Se acalme, feche os seus olhos e relaxe. Feito isso, se imagine fazendo essa sua ideia, colocando em prática. O que você sente? Você sorri ou você se entristece? Você sente uma expansão ou você sente uma contração? Lembrando que é no nosso corpo que devemos prestar atenção.
e não no que você precisa fazer, como você vai pagar, não é isso. Isso já foi feito, e sim apenas no corpo. Se você sentir um calor, sorriso, uma expansão, isso é um sim, vá em frente. Mas se você sentir o contrário, um enjoo, uma pontada no peito ou até mesmo aquela tristeza, isso significa que é um não. Descarte totalmente essa sua ideia. Como Nietzsche já dizia, há mais sabedoria no seu corpo do que na sua melhor filosofia. E aqui vão algumas perguntas para ajudar vocês. Além daquela prática de escrever, vocês têm agora também a prática de ler o corpo e vocês vão fazer perguntas para si enquanto vocês estiverem nessa reflexão com vocês mesmos. Eu vou deixar essas perguntas na descrição também para facilitar a vida. Então vamos a elas. Quando você estiver aí de olhos fechados, relaxado, pensando nisso, se pergunte: eu realmente quero fazer isso? Isso me dá felicidade ou tristeza? Se eu tivesse 20 milhões no banco e fosse multimilionário, eu ainda iria fazer essa ideia? E aí, por fim, se imagine nesse seu curso, nessa sua nova profissão, na dança, na música, ou até mesmo com uma pessoa. O que você sente? Você se sente mais confiante, mais feliz, mais empolgado, ou você se sente diminuído, mais triste e até mesmo contraído? Então é através dessas análises, tanto aquela da escrita do papel, mais essa análise do nosso corpo, essa nossa viagem para dentro de nós e as respostas que o nosso corpo estará nos dando, que vocês acharão todas as respostas que vocês precisam. E as ações do seu corpo, como eu comentei, elas podem ser sutis. Um sorriso, comigo, o sorriso funciona muito. Toda vez que eu penso em fazer alguma coisa, se eu dou aquele sorrisinho de canto, é porque eu quero fazer. Se eu já sinto alguma coisa mais me puxando para baixo, aí eu já sei que não é. Então a questão do sorriso funciona muito comigo, por isso que eu estou falando bastante do sorriso. Mas tem outras pessoas que na verdade sentem um calor, até uma inquietação, de repente ela começa a ficar até assim eufórica. Isso depende de um para outro. Mas se você sentir todas essas coisas mais positivas, vá em frente com a sua ideia. Coloque tudo em prática, inicie seu curso, faça sua viagem, seu investimento, não importa, vá em frente. Mas se você sentir todas as coisas mais negativas, mais tristes, esqueça. Exclua essa ideia da sua vida. E não há nada de errado em você excluir uma ideia. Talvez há 10 anos atrás, isso faria todo sentido para você. Isso era o que você queria. Mas as pessoas mudam. Nós mudamos o tempo todo. E às vezes uma ideia de 10 anos atrás não convém para você hoje. Não é mais o que você quer. Então, exclua, vai ser melhor, porque senão você vai ficar mais tempo ali alimentando uma ideia que nem sequer serve para você hoje. E excluindo isso da sua vida, lhe dará espaço para você trazer uma coisa nova, que sim, essa coisa nova lhe servirá como uma luva perfeita e lhe trará muito mais felicidade do que qualquer outra ideia que você tinha antes, que infelizmente, mas também felizmente, não serve mais para você. E chegando nessa nova ideia, você irá fazer a mesma análise. Coloque tudo no papel, ouça o seu corpo, tire todas as respostas possíveis para saber se você também deverá seguir em frente ou não. Então, todas as ideias que você tiver, todas as ideias que você já tem, você precisará fazer essas análises. É assim que você interpreta seu medo, é assim que você sabe se é um medo útil, um medo direcionador, ou se é um medo intuitivo que está te dizendo não faça. É através de todas essas análises do vídeo anterior e também desse daqui, você estará preparado para entender a si mesmo e também conseguirá dar passos
além do que você esperava. Com isso, meus amigos, vocês puderam ver que o medo não é o nosso inimigo e também aprenderam técnicas para interpretar o que o medo e o corpo de vocês têm a dizer sobre aquela situação ou ideia. Com isso, vocês poderão elaborar melhores estratégias para definir se vocês vão seguir com aquele pensamento ou simplesmente descartar a ideia e passar para a próxima. Meus amigos, eu desejo tudo de bom para cada um de vocês. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem usar os comentários aqui embaixo. E eu também vou deixar o meu Instagram, que é insta.thiagooliveira. Lá vocês terão contato direto comigo e poderão ver também o que eu coloco diariamente nos stories, reels e posts. Um forte abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo aqui do Atmosfera do Conhecimento ou lá no Instagram. Até mais!